Meu irmão, presta muita atenção nessa história que vou ler aqui. É uma história que vai trazer uma lição muito forte. É uma história que está no 1 Samuel 4:1. O título é Os Filisteus tomam a arca. Os filisteus são um povo inimigo dos israelitas. Israel era o povo de Deus. A arca que está a se falar aqui é uma espécie de uma caixa onde continha aquelas 2 tábuas dos 10 mandamentos que o próprio Deus escreveu e deu a Moisés. Então, antes de eu comentar e dar o meu entendimento sobre essa história, eu vou primeiro ler a história, então tenha muita paciência. E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu a peleja contra os filisteus, e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Efec. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Significa que os israelitas perderam nessa batalha contra o povo inimigo, que são os filisteus. Os filisteus ganharam perante o povo de Deus. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Por que nós perdemos, sendo nós povo de Deus, porque nós perdemos perante esses povos dos inimigos, povo dos deuses? Porque os filisteus adoravam a deuses pagãos. Então tragamos do Siló a arca de aliança do Senhor, porque aquela arca de aliança estava em Siló. Então mandem vir aquela arca para cá, para essa terra onde estavam a pelejar, e venha no meio de nós para que nos livre da mão dos nossos inimigos. E os israelitas acharam melhor que deviam mandar vir aquela arca de aliança que estava em Siló para ir no meio da batalha, que talvez Deus estaria no meio deles e assim eles iam vencer a batalha. E enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca de aliança do Senhor dos exércitos que habitam entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca de aliança do Senhor ao arraial, todo o arraial gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Os filisteus acreditavam que eram deuses, o que os hebreus, assim como esses israelitas, adoravam a Deus, a deuses. Então, ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram ao egípcio com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Os filisteus sabiam que, na verdade, israelitas eram homens fortes, de Deus forte. Era o mesmo Deus de Israel que feriu o Egito. Então eles falavam entre eles que então é melhor que a gente se esforce para que nós não sejamos derrotados. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido. Mesmo na presença daquela arca, Israel também perdeu a batalha de novo. Então foi ferido de novo, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então, naquela batalha, nessa segunda batalha, mesmo com a presença da arca, os filisteus, aquele povo inimigo, povo pagão, conseguiram ganhar a batalha, e aqueles 2 jovens filhos de Eli, que eram o guardião da Arca da Aliança, morreram, e a arca foi
foi levada com o povo inimigo. Então, vamos ver o que aconteceu em seguida. É aqui onde sai já a história. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Essa batalha foi feita em Ebenezer e levaram a arca que eles ganharam como fosse um troféu. Então levaram aquilo e trouxeram a Asdod, era outra terra onde eles viviam. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagon e puseram junto a Dagon. Dagon era o próprio Deus de D minúscula nesse caso, Deus de filisteus, um Deus pagão. Então levaram aquela arca de aliança de Deus, do povo de Israel, que eles levaram lá naquela batalha. Então puseram junto ao Deus de Dagon, aquela estátua de Deus pagão, puseram juntos dois aí. Deus de Israel, o nosso próprio Deus, com aquele Deus de D minúscula, Deus pagão, puseram junto. Então, levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra. Aquele boneco dele, aquele Deus dele de D minúsculo, aquela estátua de Deus deles, no dia seguinte, de manhã muito cedo, encontraram que aquele Deus caiu em terra diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagon e tomaram a Apolo no seu lugar, e tornaram a Apolo no seu lugar, e levantaram de novo aquela estátua. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Dia seguinte, levantando-se, encontraram aquela estátua caiu de novo. E ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagon. E desta vez, quando encontraram que caiu e pedaçou-se. Todas as palmas das mãos cortaram, só ficou aquela coluna dele. Por isso que nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagon pisam o limiar de Dagon em Asdod até ao dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou, e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. Então, o que aconteceu? A fúria de Deus começou. E vocês acharam que por levar a arca, então venceram tudo, enquanto tudo aquilo foi feito só para a glória do Senhor. Era desta maneira que Deus pretendia mostrar seu poder. O que ele fez? Para além de deixar cair aquela estátua, começou a atacar todas aquelas pessoas daquela cidade. Todas as pessoas com hemorroidas. Hemorroidas é uma espécie de doença tipo borbulhas grandes, tipo inchaço no ânus. Você está a ver no ânus ter aquelas borbulhas grandes, tipo inchaço. Então foi uma doença muito grave que estava a atacar toda a pessoa. Então, vendo os homens de Asdod que assim foi, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca de Deus de Israel? E responderam: a arca de Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca de Deus de Israel. Está por ver que já estão a sofrer, algumas pessoas estão a morrer por causa dessa doença aí. Eles viram que entre nosso Deus, com o Deus de Israel, o Deus de Israel é mais forte. A razão pela qual nosso Deus foi derrubado. E nós já estamos a sofrer com essa doença e algumas pessoas estão a morrer. Então o que nós vamos fazer? É melhor que essa arca não fique aqui. Então vamos levar essa arca, vamos enviar para uma outra terra, outra cidade, que é a cidade de Gate.
É por isso que nem tudo que você pode apanhar na rua pode te trazer alegria. Talvez outra coisa pode te trazer problemas que você nem sabe. Eles acharam que venceram a batalha, mas levaram uma coisa que vão passar castigo muito grande por causa dessa coisa que eles levaram. E sucedeu que assim que a levaram para Gate, neste caso, a mão do Senhor veio contra aquela cidade. Lá onde foi a arca, a mão de Deus também foi para lá. Veio contra aquela cidade com um grande vexame, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Tinham aquela mesma doença logo lá nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca de Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca de Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E quando enviaram a arca de Deus para essa outra cidade, eles exclamaram: ei, vocês estão a trazer essa arca de Deus de Deus de Israel para nos matar aqui? É melhor que essa arca não pare aqui. Então, se vocês não aguentam ficar com essa arca, é melhor que essa arca também não venha ficar aqui, porque nós já sabemos que essa arca está a matar pessoas. É melhor que vocês devolvam lá para o povo de Israel. Porque já eles sabiam o que estava a acontecer com todas as pessoas. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Tá vendo? Outras pessoas morriam, outras pessoas eram atacadas com essa doença, mas era muito grave. Então o que aconteceu? Eles tinham que exatamente mandar de volta a arca para o povo de Israel, a volta da arca de Israel. Tinha que preparar uma espécie de uma oferta aí, então em forma de respeito, para enviar aquela arca aí, com uma certa expiação de pecado, como se fazia antigamente, uma expiação de culpa. Depois de confessar toda a culpa, a expiação de toda aquela culpa, então tinha que enviar aquela arca juntamente com uma oferta para o povo de Israel. Eles que levaram aquela arca achando que assim nós dominamos o povo de Israel, mas no fim das coisas eles foram castigados com aquela arca, até eles reconhecerem que Deus deles não era nada perante Deus de Israel, e foram obrigados eles a adorar o próprio Deus de Israel, porque só assim é que eles poderiam serem livrados da doença que eles tinham. E era desta maneira que eles poderiam ser curados também dessa enfermidade. Então essa história nos leva a acreditar que nosso Deus é Deus potente, é Deus forte. Não há nenhum Deus que pode se comparar a nosso Deus. Então esta era a lição muito forte que eu trouxe para ti nessa história, que está registrada no livro de 1 Samuel, desde do versículo 4 até 6. Então eu me dispenso por aqui, a gente se vê no próximo passatempo. Tchau, até a próxima.